Olá, pessoal, boa tarde. Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre atenção farmacêutica em pediatria. Esse material foi preparado por mim, Camila Viana, Matheus Purgato e pela Vanessa Bessa. Então, quem que é esse nosso paciente pediátrico? De acordo com a PNASC, criança é o indivíduo de 0 a 9 anos e a pediatria deve ser aplicada para crianças e adolescentes de até 15 anos de idade. Por que fazer atenção farmacêutica para esse paciente pediátrico? Então, a atenção farmacêutica vai melhorar a adesão desse paciente ao tratamento, vai reduzir os riscos de reações adversas e interações medicamentosas, reduzindo assim os custos em saúde e melhorando a qualidade de vida desse meu paciente. Além disso, ao fazer atenção farmacêutica, é uma ótima oportunidade que temos de estimular bons hábitos diários que vão contribuir com a saúde do paciente. Um exemplo, podemos agora aproveitar a época de pandemia e incentivar e ensinar como fazer a higienização correta das mãos. Quais desafios nós vamos enfrentar nessa atenção farmacêutica em pediatria? Bom, nós temos poucos estudos de medicamentos voltados para o público pediátrico. O que ocorre tem um estudo voltado para o público adulto e a partir daí faz uma adaptação para o público pediátrico. Mas as pesquisas, os medicamentos não são desenvolvidos pensando nesse público pediátrico. Falta de formulações adequadas ao uso infantil dos medicamentos e nós temos que ainda adequar a dosagem de acordo com o paciente pediátrico, porque eu não posso usar no meu paciente pediátrico a mesma dosagem do paciente adulto. Mas por que eu não posso? Porque o meu paciente pediátrico, ele possui órgãos imaturos e uma composição corporal totalmente diferente de um adulto. Essa composição corporal é diferente na quantidade de gordura, por exemplo, na quantidade de água, e dentro do meu próprio grupo pediátrico, eu tenho alterações fisiológicas significativas. Então, quando eu comparo uma criança de 1 ano com uma criança de 10 anos, eu tenho aí alterações fisiológicas significativas. Então, aqui nós colocamos alguns aspectos da farmacocinética que são diferentes no meu paciente pediátrico e no meu paciente adulto. Em relação à absorção oral, a secreção gástrica dessa criança só vai atingir os parâmetros do adulto após os 2 anos de idade. E nós sabemos que o pH estomacal vai interferir nessa absorção dos fármacos. Então, até 2 anos, isso ocorre de forma diferente nas crianças e nos adultos. A velocidade de esvaziamento gástrico. A velocidade de esvaziamento gástrico nos bebês com menos de 6 meses, ela é retardada. Então, se eu tenho um fármaco com absorção estomacal, eu vou ter maior absorção estomacal nesse paciente pediátrico, comparando com o meu paciente adulto. A motilidade intestinal. A criança só atinge uma motilidade intestinal próxima do adulto aos 5 anos de idade. Antes disso, ela é muito irregular. Isso também pode alterar a absorção de fármacos que vão depender aí dessa absorção intestinal. E a diarreia, que é muito comum nesse meu paciente pediátrico, e com o peristaltismo aumentado, eu tento diminuir o grau de absorção desses fármacos. Não é só na via oral que nós temos essas diferenças entre o paciente pediátrico e o paciente adulto. Na via intravenosa e na via intramuscular, nós também vamos ter essa diferença. Na via intravenosa, os recém-nascidos possuem pequenos calibres de veia, e isso faz com que a gente precise aplicar pequenos volumes. Como a gente precisa aplicar pequenos volumes, isso me expõe a maior erro de diluição. Já na via intramuscular, o fluxo sanguíneo reduzido no músculo esquelético e as contrações musculares ineficientes vão fazer com que esse meu fármaco leve mais tempo para poder exercer sua função. A absorção cutânea também é diferente entre o meu paciente pediátrico e o meu paciente adulto. A penetração do fármaco é maior, podendo haver a absorção sistêmica e toxicidade. Um exemplo, os corticoides tópicos, nós podemos usar as formas farmacêuticas gel para reduzir essa absorção sistêmica, que não é desejada, e reduzir esse risco de toxicidade para o meu paciente pediátrico. Aqui estão alguns cuidados que o farmacêutico tem que ter
quando se trata do paciente pediátrico. Crianças pequenas não conseguem comunicar possíveis efeitos adversos. Então, nós temos que estimular que o cuidador observe essa criança após essa medicação. Então, não basta apenas fazer a medicação correta, é necessário acompanhar essa criança, observar esse paciente pediátrico. Os problemas relacionados a medicamentos podem ser mais acentuados nas crianças e nos adolescentes, porque algumas funções do organismo dele ainda estão em desenvolvimento, como, por exemplo, função renal, função hepática, sistema imune. Além disso, o índice de automedicação em crianças é significativo, então cabe a nós farmacêuticos orientar esses cuidadores sobre os riscos dessa automedicação em crianças. Quais conhecimentos e habilidades nós farmacêuticos precisamos desenvolver para exercer com qualidade essa atenção farmacêutica em pediatria? Primeiro, desenvolver a habilidade, conhecer os cálculos em doses pediátricas, as formas farmacêuticas adequadas para o paciente pediátrico, a farmacocinética pediátrica, avaliar a prescrição antes de dispensar a farmacoterapia, ensinar e aprender técnicas de administrações específicas de medicamentos para cada faixa etária, algumas orientações, como por exemplo, o paciente que ainda amamenta, ao fazer a administração de medicamento nesse paciente com o uso de uma seringa, por exemplo, nós temos que ter cuidado, temos que colocar esse medicamento ou no fundo da língua ou abaixo da língua dessa criança, e o conteúdo deve ser colocado lentamente, não deve ser colocado todo de uma vez de uma forma rápida, porque isso pode fazer com que a criança aspire ou engasgue com esse medicamento. Os medicamentos que vêm com conta-gotas, não devemos verter direto esse conta-gotas na boca da criança. Nós devemos colocar numa colher ou num copinho, por exemplo, e depois administrar esse conteúdo para essa criança. Temos que desenvolver também habilidades em comunicação para a correta educação dos pacientes e orientar bem esses cuidadores. E integrar os demais pacientes da área da saúde nos cuidados envolvidos com esse paciente pediátrico, com essa criança e com esse adolescente. Então, aqui nós temos exemplos de fórmulas de ajuste de dose. Essas 3 fórmulas aqui, apesar de serem populares, elas não são as ideais para fazer esse ajuste de dose. Por quê? A primeira fórmula e a fórmula de Young, elas levam em consideração a idade. E eu posso ter uma variação muito grande de peso e de altura entre crianças da mesma idade. Então, essa fórmula é falha nesse aspecto. E a fórmula de Clark, que leva em consideração o peso em quilogramas, alguns estudos já demonstram que, quando eu considero apenas o peso em quilogramas, eu posso ter uma dosagem abaixo da dosagem necessária que o medicamento precisa para fazer o efeito farmacológico. Então, essas outras 2 fórmulas aqui, elas são as mais ideais para poder fazer o cálculo de ajuste de dose, que elas vão considerar a superfície do corpo da criança. Porém, quando eu pego um medicamento, ele vai me dar uma dose baseada em miligrama por quilo e não em relação à superfície corpórea da criança. Então, apesar de ser a fórmula que vai mais se aproximar do que deveria ser o ideal para a criança, ainda assim ela não vai ser muito útil, porque a dosagem dos medicamentos vão ser dadas em miligramas por quilo, né? Então, o ideal são pesquisas, né? O ideal é desenvolver pesquisas e medicamentos voltados e específicos para esse grupo. Mas, na falta disso, nós utilizamos essas fórmulas para poder ajustar a dose para esse público. Então, o que mais nós podemos fazer enquanto farmacêuticos para esse paciente pediátrico? Podemos fazer a avaliação da prescrição, verificar e anotar peso, altura, idade e conferir se a dose prescrita está de acordo. Lembrando que nem sempre a dose pediátrica vai ser menor do que a dose para adulto. Alguns medicamentos, a dose pediátrica é maior do que a dosagem para os adultos. Um exemplo disso é a digoxina, porque a ação do medicamento não depende do peso nem da superfície corpórea. E aí, no caso desses medicamentos, a dosagem
em crianças pode ser maior do que a dosagem em adultos. Fazer o exame físico geral da criança e avaliar se há algum sinal de alerta. Na presença de algum sinal de alerta, nós devemos encaminhar essa criança e esse adolescente para o médico pediatra. Investigar também sobre a alimentação, sono, evacuação e micção desse paciente. Podemos verificar temperatura, frequência cardíaca e respiratória. Verificar se as vacinas estão em dias e estimular que o cuidador permaneça com esse cartão de vacina sempre em dia, avisar sobre as campanhas de vacinação, orientar o cuidador a incentivar que ele tenha uma boa relação com a criança, isso é fundamental para o processo terapêutico, e incluir as crianças maiores no momento da dispensação. Então, mostrar mesmo para a criança qual que é o medicamento, para que ela vai fazer uso daquele medicamento e explicar que ela só deve fazer uso daquele medicamento quando ela estiver acompanhada, né, do seu responsável, do seu cuidador. Explicar para a criança a importância terapêutica do medicamento e não tentar enganá-la, né, falando que é balinha, que é docinho, que é gostosinho. Realmente explicar para a criança a importância daquele tratamento e os riscos que aquele medicamento pode trazer se utilizados da forma incorreta. Então, é incluir mesmo a criança no momento da dispensação e da escolha terapêutica. Como eu disse no slide anterior, tem alguns sinais que a criança apresenta que são sinais de alerta. E aqui, quais sinais são esses? Quando a criança está muito sonolenta, com dificuldade para respirar nas mamadas, recusa as mamadas ou aceita pouco, criança pálida ou com alteração de cor, extremidades frias e arroxeadas, vômito, febre, diarreia, fezes líquidas ou com sangue, barriga estufada, fralda seca sem urinar nas últimas 2 horas, urina com cheiro ou cor forte, tremores, convulsões e desmaios. Aqui temos algumas intervenções farmacêuticas que podemos fazer com o intuito de melhorar a adesão do paciente a esse tratamento medicamentoso. Podemos fazer recomendações para facilitar a aceitação do medicamento, adequação na frequência de doses e horários de administração. Então, o ideal é que a gente respeite a rotina da criança. Então, evitar horários muito tarde, horários de madrugada, horários que precisa acordar a criança para poder fazer essa administração desse medicamento. Podemos fazer recomendações sobre interações medicamentosas e com alimentos, recomendações do manejo do produto e armazenamento. Não é porque o produto é destinado para a criança que ele pode ficar ao alcance dessa criança. E em alguns casos a gente vai precisar encaminhar para o prescritor, né? No caso de correção de subdoses ou sobredoses, correção ou substituição da via de administração, caso a criança não tenha se adaptado à via de administração escolhida pelo prescritor, suspensão ou inclusão de medicamentos quando necessário. Aqui nós vamos começar a falar um pouco sobre as doenças infantis mais comuns. Nós vamos falar sobre rinite, refluxo e o resfriado. Então vamos começar pela definição. O que é a rinite? Por definição, rinite é uma inflamação da mucosa nasal caracterizada por 2 ou mais sintomas. Entre esses sintomas estão coriza, espirro, obstrução nasal e ou prurido nasal. Quanto à etiologia da doença, ela pode ser infecciosa, alérgica, não infecciosa e não alérgica. Pode ter duração leve ou moderada. E o que o farmacêutico pode fazer para intervir positivamente nesse tratamento da rinite do paciente? Então, o farmacêutico pode, além de orientar na utilização farmacológica correta, ele pode auxiliar na investigação de qual motivo está desencadeando essa reação dessa rinite na criança e propor intervenções no ambiente mesmo para que essa criança evite passar por novas crises de rinite. Então, alguma dessas medidas que podemos orientar é, por exemplo, evitar cortinas, tapete, carpete, almofada, deixar a casa bem ventilada e com exposição ao sol, evitar bichinhos de pelúcia e eliminar o mofo e umidade. Já em relação ao tratamento farmacológico, nós vamos ter que orientar esse paciente em relação ao uso de anti-histamínicos,
corticosteroide tópicos, descongestionantes nasais e soluções fisiológicas. Os medicamentos anti-histamínicos mais utilizados são o cetotifeno, dexcloroferinamina, hidroxizina e prometazina. Desse slide, temos os anti-histamínicos de segunda geração mais usados, que é a loratadina, desloratadina, episnatina e cetrizina. Só lembrando aqui em relação aos anti-histamínicos, nós, como farmacêuticos, podemos prescrever anti-histamínicos desde que eles não sejam os anti-histamínicos adrenérgicos ou os corticoides, exceto hidrocortisona, que é um corticoide de uso tópico. Esse nós podemos também prescrever. Em relação ao tratamento de refluxo, o refluxo gastroesofágico é um fenômeno extremamente comum nos bebês recém-nascidos e lactantes jovens, manifestando-se principalmente pelas regurgitações popularmente conhecidas como golfadas. Cerca de 80% dos bebês golfam pelo menos uma vez ao dia, devido a fatores como imaturidade dos mecanismos antirrefluxo do sistema digestivo, alimentação predominantemente líquida e posição deitada na maior parte do tempo. Agora, em relação ao tratamento do refluxo, nós temos algumas medidas que podemos adotar que vão facilitar esse tratamento desse refluxo. Primeiro, fragmentar as refeições. Permitir que o bebê arrote ao fim de cada mamada. Evitar hábitos que proporcionem o aumento da pressão sobre o abdômen. Deixar em posição ereta a maior parte do tempo. E na hora de dormir, colocar esse bebê deitado de costas com leve inclinação no berço para poder elevar a cabeça dessa criança. Agora, em relação ao tratamento do resfriado, né? O resfriado é uma infecção viral benigna do trato aéreo superior. O vírus entra no corpo por meio de uma mucosa. As crianças são mais afetadas. O aumento de casos costuma ocorrer em épocas do ano que tem a temperatura mais amena, né? Que as janelas ficam mais fechadas, então as crianças ficam mais propensas a ter esse resfriado nessas épocas do ano. Os sintomas são congestão nasal, corrimento nasal claro, garganta irritada, espirro, febre, que pode ocorrer em crianças pequenas, e essa febre é geralmente baixa. O tratamento consiste em amenizar os sintomas. Essa criança que está com esse resfriado deve ingerir bastante líquido e ficar em repouso. E aqui no final, para a gente enfatizar a importância do profissional farmacêutico atuando na pediatria, nós colocamos aqui falando sobre a síndrome de Rey. A síndrome de Rey, ela é rara, mas ela é grave e ela ocorre normalmente quando crianças e adolescentes que estão com alguma infecção viral fazem tratamento com salicilatos. Quando essa criança com uma infecção viral faz um tratamento com salicilato, pode desencadear a síndrome de Rey e os sintomas iniciam como diarreia, vômito, fadiga, pode levar a convulsão e perda de consciência, além de causar danos irreversíveis ao fígado. Então é importante, quando a gente for atender uma criança na farmácia e ela tiver com sintomas de infecções virais, nós evitarmos o uso de salicilatos para esse público, porque assim nós podemos evitar que essa criança venha a ter posteriormente a síndrome de Rey. Eu agradeço a todos pela atenção, esse foi o nosso trabalho, espero que tenham gostado.